Eu sinto É. que a parte hormonal, ela vem quebrando alguns tabus até a nível de conhecimento. Vejo cada vez mais pessoas próximas falando sobre reposição, querendo entender, buscar médicos para fazer reposição hormonal, principalmente a gente vendo, né, a longevidade agora da população, e aí a gente fala muito dos novos 50, é impressionante mesmo ver, né? Sim, Eu acho sim. que quando eu era mais jovem eu olhava e falava assim, ah, com 50 já Já era. realmente, né, já Já tô, era. E hoje a gente olha 40 mulher até, né? de 50, um homem de 50, você fala, meu Deus. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que você possa pegar dicas, insights, conhecimento, aplicar no seu dia a dia e melhorar também os seus resultados. Meu nome é Dom Barros e eu tô aqui com a minha parceira de vídeo de podcast, Carol Viudes. Fala galera, tudo bem? Mais um episódio com vocês. O canal tá crescendo, a gente tá muito feliz, sempre trazendo temas para vocês relacionados ao desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, como você pode melhorar os seus resultados e a sua saúde. A gente tá muito animado pro episódio de hoje, que nós vamos falar sobre negócios e saúde. Você vai ficar com a gente até o final. E eu quero te fazer um convite para que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Toda vez que você se inscreve e ativa o sininho, você passa a receber gratuitamente e semanalmente os conteúdos. Exato, e hoje a gente tem alguns assuntos super interessantes para discutir aqui. A gente mesmo tá super animado, né? A gente adora o Porque tema, né? é assunto que a gente gosta, que a gente estuda, que a gente vive, né? E a gente vai falar sobre emagrecimento, né? O que que funciona, o que que não funciona, quais as melhores dietas, jejum intermitente. A gente vai falar da parte hormonal também, né? Em que casos que é indicado, o que que você pode fazer para buscar melhores ganhos, né, na construção de massa muscular. A gente vai falar de um remedinho que está super em alta aí, que está todo mundo usando, né? O tal do Venvance, né? Quais são os benefícios, quais são os malefícios, quando que é recomendado. E a gente também vai entender um pouco da carreira desse profissional e o que que ele fez de diferente para construir um resultado tão acima da média. Tenho certeza que vocês vão gostar demais de tudo que a gente vai discutir aqui hoje. E para falar de tudo isso, deixa eu apresentar ele aqui. Ele é médico especialista em medicina laboratorial. Ele foi médico do Laboratório Franco do Amaral de Campinas. Ele é pós-graduado em nutrologia e hoje ele é diretor médico da Clínica Franco do Amaral, atuante em ortomolecular e medicina integrativa. Com vocês, Roberto Franco do Amaral. Aê! Aê, bem-vindo ao Beijo Brasil! Bem-vindo, Eu irmão. que agradeço, Dom, Carol, um prazer estar aqui, um prazer aí, né, vocês aí falarem que eu sou incomum, né, poxa, isso, né, tantos anos aí batalhando, né, e realmente construir um resultado que me deu um reconhecimento e que hoje vocês chamam de incomum, mas que, na verdade, fiz coisas comuns que muita gente pode fazer também, nada acima da média, né, e que a gente vai falar melhor sobre o Aham. que foi feito para se atingir esse patamar, né. Muito Legal, bacana. e a gente pode inclusive começar por isso, né? Porque a gente sabe do resultado, né? Da população em geral. É, pouquíssimas pessoas constroem o tipo de resultado que você tem hoje, né? Apesar de você achar que é comum, é menos de 1% da população, menos do que isso, que tem esse tipo de resultado. Muita gente nem se dá o trabalho de correr atrás, agora muita gente tenta e não consegue. Né? Muita gente tem a vontade, tem o sonho, tem o objetivo, mas acaba às vezes não fazendo as coisas comuns, óbvias, né? Ou às vezes não fazem pelo tempo necessário, né, para atingir ali um resultado. O que que você acredita que você fez de diferente na tua carreira para conseguir construir esse resultado acima da média? Eu acho que como tudo que acontece, de bom ou até de ruim, Dom, é uma soma de fatores, né? Lógico que eu tinha uma carga muito favorável que é o meu sobrenome, isso é inegável. Minha família sempre foi muito conhecida aqui em Campinas através do laboratório. O Laboratório Franco do Amaral, né, chegou a ter 54 anos de existência, foi o maior laboratório de Incrível. Campinas por anos, né? Muita gente descobriu ali que ia ter filhos no laboratório. Ah, Todos os exames, né? Não sei se vocês não faziam, sabia, não. não Não, sabia. era um laboratório muito grande que acabou sendo vendido para o grupo Sabin em 2017. Ficou o grupo Sabin Franco do Amaral por alguns anos. Hoje é só o grupo Sabin, não existe mais o laboratório Franco do Amaral. E em 2010, quando eu comecei a me atrever nesta área, né,
reposição hormonal, melhora de forma física, quando surgiu alguns cursos ligados à área, isso já vinha dos Estados Unidos, e teve um médico, o Dr. Ítalo Rachid, que trouxe para o Brasil, né, o primeiro curso dessa área. Uhum. E eu, como médico especialista em patologia clínica e medicina laboratorial, que é o médico que estuda exames laboratoriais, e por isso estudar esses exames, ele estuda uma gama de especialidades, porque eu estudo os exames da reumatologia, da endócrino, da cardio, da hematologia. Então, acaba sendo um médico que fica muito completo, porque eu tenho que dar assessoria para esses médicos. Entendi. Então, os médicos, os pacientes, ligam para os médicos no laboratório para questionar algum resultado. Então, a gente tem que entender. Por isso que na nossa formação na residência médica, o que me deu muita bagagem também, a gente fez clínica médica, que abrange várias essas áreas clínicas, e depois faz a especialidade em si, em patologia clínica, medicina laboratorial. E a partir daí, eu, nesse momento, antes, né, de fazer o curso, eu já gostava, sempre gostei de me cuidar fisicamente. Legal. Uhum. Então, sempre fui muito ligado, era fitness até por conta do meu pai, minha mãe. Meu pai era um garoto fitness da Germanos, uma academia antiga aqui da Ah, eu cidade. lembro. Ele era da turma ele era da Masterclass da aeróbia, aeróbia, né, que eles chamavam, aquela Aham. dança que era tipo o CrossFit da época, foi a Tá. aeróbia, isso nos anos 80, né? Meu pai Tá. era, pô, top one ali da Que classe. legal. Minha mãe também era super ligada, em casa só tinha, na época era só coisas lights, né? Eu abria a geladeira, era só Guaraná Zero, tipo, Tafimaiê, Que Gatorade, legal. era a dieta da época, né? Aham. Pão integral com queijo branco, né? Aham. Peito de Então, peru. peito de peru, então já era muito ligado a isso. Então eu já cresci muito, né, querendo estar sempre em forma física e no primeiro momento, por estar querendo estar bem mesmo, né? E Aham. nem pensando ali, 18, 19 anos, você queria estar bem para autoestima, para ficar mais atraente, coisas, Aham. né, Aham. da idade, né? E depois de formado, já médico, eu comecei a me atrever, já tinha uma certa experiência, não nessa área, mas já era médico, a usar um hormônio ou outro, de forma esporádica. Então, uma testosterona, um hormônio do crescimento, um DHEA, com muito receio, né? Mas então eu ia lá, comprava, fazia uma receita para mim mesmo e usava. Mas aí melhorava e parava de usar. Aí volto para Campinas, estou com meu pai no laboratório, já trabalhando, já bem inserido no laboratório. Ali eu me vi virando um gestor, porque o médico, dono de laboratório de análises clínicas, deixa até um pouco de ser médico, ele acaba virando um Verdade. administrador de empresa, né? Apesar de ter essa conexão com os médicos, né? Que nos ligam, e pacientes também, mas no dia a dia era gestão de empresa, porque eu tinha que fazer a contabilidade, tinha que fazer marketing, eu fazia o site do laboratório, então já me deu uma bagagem muito grande lá em 2010, eu montando site do laboratório Caramba. que engatinhava. Meu pai não entendia muito disso, não dava a devida importância, e eu era o responsável por fazer todo o site do laboratório, que você imagina que você vai colher um exame de beta-HCG, que é o exame de gravidez, quer saber como que se colhe esse exame, que horas, se tem jejum, se não tem, né? Em 2010, os laboratórios não informavam nos sites isso. Olha. Você tinha que ir no laboratório ligar lá. Então, eu fui um dos primeiros a colocar hoje é uma Hoje é loucura normal. falar isso, né? Aham. Mas, lógico que você vai abrir qualquer site, vai ter isso hoje de laboratório. Mas não existia. Aham. Para vocês terem ideia, tinha as secretárias entregavam um papelzinho. Você ia lá, quero fazer beta-HCG, As quero fazer recomendações, uma né? testosterona. Ela te dava um papelzinho assim, É, tipo. vendo. E aí eu montei o site. Então já comecei a pegar uma bagagem de internet, design, poxa, de ser, né, ter uma informação ali com um visual fácil de entender, né? Então ali estava muito entretido. E ali surge essa nova área de atuação, que seria esse curso de reposição hormonal, visando conter sinais do envelhecimento. E eu vi que era uma área que usava e que se utilizava de muitos exames de sangue. Então eu falei, poxa, tem tudo a ver com a minha área. Por Uhum. quê? Eh, eu tenho que entender essa área, já que os médicos vão solicitar esses exames, e eu entendendo, vou poder dar um feedback para eles, porque já que eles vão solicitar esses exames hormonais com Uhum. muito mais frequência do que era solicitado até então, eu vou ter um entendimento maior. Então eu fui para o curso, na verdade, mais para entender o que era e para eu conseguir dar um feedback para esses médicos eu ali quando eu vi isso aí, eu falei, cara, isso vai crescer, porque para mim parecia no primeiro momento ser muito bom. Eu falei, cara, esse negócio vai crescer. Só que eu não Uhum. tinha intuito, porque o laboratório já me supria porque eu queria. Eu entrei na medicina para ser patologista clínico. Eu não tinha nenhum Olha. intuito de ser o que eu sou hoje. Nada, nada.
Eu fui criado, meu avô desde criança falou, Beto, você vai ser o dono do laboratório Franco do Amaral. Uhum. Isso quando minha avó, a mesma coisa, eu tipo, entrei em medicina para ser médico patologista clínico, especialista ali em medicina laboratorial. E ali eu faço o curso e me apaixono, né? Chego, vejo que é muito bacana, mas volto ainda sem qualquer pretensão de abrir um consultório, mas para dar continuidade no curso, o curso tinha uma segunda fase, e voltaria nessa segunda fase depois de 3 meses. A gente tinha que se autotratar e convencer 3 ou 4 pessoas da nossa família para serem tratadas também. Legal. Aí eu me autotratei, tratei meu pai, minha mãe, minha avó e a mulher do meu pai. Tipo, aí usamos tudo ali, toda a reposição hormonal que tinha que usar, fizemos exames, tudo. Foi difícil convencê-los, mas É. consegui. E foi, poxa, uma transformação incrível. Falei, meu, isso aqui Caramba. realmente é sensacional. Eu falei, eu tenho que trabalhar com isso. E ao mesmo tempo ali, minha mãe já fazendo reposição hormonal na menopausa, meu pai na andropausa, emagrecendo, disposição. Eu também, eu vinha da residência, né? Então eu vinha com uma carga de estresse muito grande. Eu não estava conseguindo voltar ao meu auge físico, como eu falei. Eu sempre gostei de me cuidar fisicamente. E na residência eu dei uma decaída. E quando eu comecei a fazer a minha autorreposição, eu putz, voei. Aham. Falei, cara, isso aqui é realmente transformador. E aí, nesse meio tempo, começaram pessoas que nos vendo, poxa, quero marcar uma consulta. Eu nem tinha consultório. Eu comecei a atender os primeiros pacientes no almoço, na sala do meu pai. Meu pai saía para almoçar, eu atendia as pessoas na sala dele, ou eu cheguei a atender na sala de espera do laboratório, alguns amigos meus, porque não tinha consultório ainda. Quando como eu vi que estava começando a aumentar a procura, eu falei, vou ter que fazer realmente consultório. Aí dentro de uma unidade nossa, do laboratório, eu fechei uma sala ali e reformei uma sala com consultório, mas sem uma clientela fixa. Afinal, eu era, né, um médico do laboratório. Uhum. Mas os que surgissem, eu atenderia lá. E se Uhum. crescesse, cresceu, porque eu já tinha meus ganhos, Uhum. já vinham através do laboratório, e ali seria um plus, um hobby Tá. ali inicialmente, né? E aquilo começou a crescer, né? Ali não tinham 2 ou 3 médicos, isso era 2010, 2011. Meu filho estava para nascer, e isso também me motivou muito a continuar, porque aí eu já falo o porquê. E eu vi que começou a crescer a demanda, passa-se uns 6 meses, eu me separo da mãe do meu filho, e meu filho passa mais 6 meses, ela vai para morar em Campo Grande com ele subitamente. Eu fiquei, cara, fiquei Exato. arrasado, e foi um momento muito difícil na minha vida, acho que talvez o mais difícil de todos. E ali eu me vi num momento que eu falei, cara, ou foco em trabalho, ou me afundo, porque chegava fim de semana, tipo, a gente sempre que saiu, a gente gostava de beber para se divertir e para ficar menos tímido para chegar, né, em Aham. mulher e coisa do tipo, Aham. para falar mais, né? Eu É. sempre tive problema com timidez É. e usava o álcool como todo mundo, sem Aham. excesso. Naquele momento eu comecei a entender quem via o álcool para esquecer problemas. Foi uma coisa louca. Entendi. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou me afundar. Eu já estava ali, eu já era médico, eu já estava no laboratório, né? Eu já estava com 33, 34 anos, né? Com um filho. Então, vários amigos na balada, né? O pessoal te convidando. Falei, pai, me ajuda. Eu vou fechar uns 15 cursos nos próximos 6 meses, para eu não ficar o fim de semana em Campinas, que eu vou me entreter nessa área, e só em cursos dessa área. E tudo que eu ficava na internet caçando, eu fechei uns 3, 4 meses de curso, sábado e domingo. Então eu ia para São Paulo na sexta, voltava domingo, desligava o telefone praticamente Aham. e ficava entretido em curso para também me afastar de qualquer tipo de tentação, né? Quando eu tinha 33 anos, você ainda está no auge ali, né? É. Uhum. Eu tinha separado da mãe do meu filho, estava solteiro, né? Então eu estava ali, né, à disposição, né? Mas não queria, né? Queria estudar, queria agregar conhecimento nessa área que eu via que também era muito bacana. Então, fiquei ali 6 meses totalmente voltado para estudo e ali, né, voltando à questão, o que me fez ali inicialmente foi exatamente isso, cara, foi entrar de cabeça ali, Foco. esquecer foco total no estudo daquilo e participando de tudo que eu podia e aí começou a crescer. Ali não tinha, Legal. na época também, era uma época que não tinham muitos médicos trabalhando com isso.
né? Os poucos médicos que tinham, e eu já rastreava tudo, eu já era bem ratão da internet, assim, o pessoal, que eram meus concorrentes em termos, eram um pouco mais velhos que eu, então eu vi que eles tinham muito medo de divulgar esse tipo de trabalho na internet, então ficava no site deles, eles punham lá uma rodinha de pé, que eles faziam ali a modulação hormonal, isso é uma coisa Hum, bem discreta, assim, E sabe? você já uhum. estampou Não, em um banner. eu fiz um blog, putz, escancarando, joguei um crachá no jaleco, tipo, entrei de sola. Tanto cabelo, o Kodami, que é o centro que é o departamento de marketing do conselho, entrou com processo por conta disso. Depois eu tive que apagar tudo. Realmente eu me empolguei demais, porque eu achei que o negócio realmente era muito bom e que até a gente tinha esperança na época que isso virasse uma especialidade, né? Tá. Então eu falei, pô, isso aí não vai demorar muito para isso ser aceito, porque é muito bacana, né? Então, na verdade, não foi nem só com ali por fazer marketing a mais, porque eu achava que, poxa, isso aqui tem que ser, as Acreditava, né? pessoas têm que ver isso aqui. É, Não é Legal. possível que as pessoas não estão sabendo disso, né? Uhum. E ali comecei com um simples blog no Blogger, ninguém usa mais Blogger. lembro do Eu tinha blog. o Eu Blogger, gosto muito de e internet ali eu também. Tive tudo. no auge Blogão. da minha autoreposição, com aquela energia fantástica, daí eu chegava às 10 horas da noite do treino, ia escrevendo no blog, tudo, ficava que nem um louco, cara. Tipo, meu sono ficou redondinho, usava melatonina, acordava cedo, Legal. pô, treina, trabalhava o dia inteiro. Aí comecei a trabalhar de manhã no laboratório, atendia pacientes à tarde, treinava depois do trabalho e Noite. depois, pô, blog, pá, Olha. trabalhando, né? O Instagram nem tinha, isso era 2000, o Instagram estava começando o Instagram na época, Uhum. né? Ah, E aqui foi outra coisa que também me deu uma visibilidade, porque quando começou o Instagram no início foi como o Facebook, as pessoas usavam para postar o seu dia a dia, a sua balada, a sua festa. Ninguém postava, ninguém dava conteúdo. Você Ninguém entendeu já falava. como um negócio, conteúdo. As minhas primeiras fotos, eu postei meu filho, tenho num show. Passou um mês, eu falei, cara, eu vou começar a usar isso para outra coisa. Eu comecei a postar foto de. As coisas, putz, se olhar lá atrás, não tá- nem vão lá. Mas já era foto motivacional. Tem uma foto do Obama, bolado. Ah, Aí eu escrevi assim: se até o Obama está treinando, por que você não vai treinar? Tipo, aí tinha, tipo, um cara lá, um. eh, hoje seria até mal interpretado isso, mas na época eram outros tempos. Tinha um cara obeso, de um lado com uma Coca-Cola virando e o outro um saradão com um scoop de De tomando whey do whey. outro, todo entendi, saradão, entendeu? entendi. Então era um marketing motivacional, mas já ali estava engateando. E ele foi potencializando. Eu lembro que o pessoal ainda achava estranho, amigo meu, nossa, o Roberto, o marqueteiro da internet, ninguém, porque era totalmente atípico, né? Ali fazer esse tipo de você dar informações, parecia até você ficar meio prepotente lá. Quem que é ele para estar na internet falando Tá, né, de ninguém? Hoje, pô, parece isso, né? Então, mas imagina 2011, 2012 Total. é era verdade. totalmente atípico isso, né? Então isso me deu uma visibilidade muito grande no início. E aí foi crescendo, entrei com assessoria de imprensa, vi que realmente era muito bacana falar disso, dava sempre muito retorno, as pessoas gostavam e o crescimento foi vindo, né, Legal, naturalmente. Eu sinto legal. que a parte hormonal, ela vem quebrando alguns tabus até a nível de conhecimento. Vejo cada vez mais pessoas próximas falando sobre reposição, querendo entender, buscar médicos para fazer reposição hormonal, principalmente a gente vendo, né, a longevidade agora da população, e aí a gente fala muito dos novos 50, é impressionante mesmo ver, né? Sim, Eu acho que sim. quando eu era mais jovem eu olhava e falava assim, ah, com 50 já Já era. realmente, né, já Já tô, era. E hoje a gente olha 40 mulher até, né? de 50, um homem de 50, você fala, meu Deus, Sim, sim, é impressionante. E sem, né, sim. um hormônio ali Sim, melhorar é sim, difícil, né? fica difícil. A reposição hormonal, a princípio, surgiu para isso, por isso que chamava Legal. medicina de envelhecimento, porque se viu que Chamava ah, medicina de se chama envelhecimento? anti-aging medicine, era o nome, que surgiu nos Incrível. Estados Unidos e o que se fala é que eram ali médicos, pessoas bem-sucedidas, que se viam com seus 50, 60 anos, que iam aos seus médicos, estavam com a pressão controlada, com o colesterol controlado, com uma ansiedade controlada, com seu remédio de dormir, mas não estavam bem.
e começaram a questionar esses médicos. Poxa, mas não tem nada para fazer a mais para a gente melhorar, porque, ok, Uhum. eu vou aqui, faço meus testes cardiológicos, eu faço todos os testes que vocês me pedem, tá tudo bem, mas eu não tô me sentindo tão bem Quero assim. mais energia, né? É, Mais poxa, disposição. eu quero ter a massa muscular que eu tinha antes, eu tô vendo que tô ganhando barriga, eu tô fazendo, pô, e eram pessoas que tinham condições financeiras boas para ter personal trainer, para ter boas academias, uma boa alimentação, mas se viam ganhando peso, porque a gente pode vir a falar disso, fatores hormonais, metabólicos nos levam a uma perda de massa muscular inerente ao processo de envelhecimento, como ganho de gordura, que fica muito difícil você combater só com exercício físico, né? Então, Sim. Isso achei. é interessante mesmo, porque muita gente fala, né? Até com 30 anos já, o metabolismo desacelera e a pessoa fala, eu começo a sentir que eu realmente ganhei peso, tá mais difícil emagrecer. Isso acontece para homens e Vai mulheres? acontecendo a cada década, mas o 30 ainda é cedo. Ainda o auge hormonal humano é em torno aí da mulher é dos 28 aos 32 em média. Tá, Né? Então, ela está no auge ali, tanto para emagrecimento quanto para legal. massa muscular. O que a gente vê é que as doenças realmente começam realmente a aparecer né, de forma mais comum a partir dos 40 anos, que a 40 gente já vê anos. desenvolver uma hipertensão, uma pessoa. Então, eu que atendo muitos obesos, hoje mesmo atendi dois ah, de 35, 32 anos. Você vê, os exames são lindos, os exames, porque aquele corpo ainda não entendeu também que aquela pessoa é obesa. Leva um tempo, às vezes, Olha, para esse corpo, às vezes, entender e começar a realmente ter alterações mais significativas que, né, no interessante. colesterol, em marcadores de açúcar no sangue, né, o pré-diabetes, resistência à insulina. Às vezes o cara olha e fala, poxa, achei que eu tava, o cara com Como? aquele medo e olha, e Aham. às vezes não tem nada tão significativo. Mas de qualquer, e aí por isso que surge a discussão, existe obeso saudável? Porque essas pessoas passaram a fazer exames e veem que os exames estão normais, e elas falam, Ah, pô, então eu sou saudável. Porém, a gente sabe que tem estudos que mostram que só de você ter um IMC acima de 30, independente de exames, o seu risco cardiovascular aumenta. Risco cardiovascular é o quê? Maior chance de infarto ou AVC, que é o derrame, independente de exame. Tá? Então, teoricamente, não então, existe obeso saudável. Menos mal os exames estarem bons? Com certeza. É isso que eu falo aos pacientes. Se fosse para escolher entre estar obeso com o exame alterado ou não alterado, eu preferiria legal. não estar alterado, logicamente. Mas se você continuar com excesso de peso, uma hora ou outra Vai vai alterar. alterar. Então, Legal. mais do que nunca hoje que você. Porque dos 30 aos 40, o que acontece também? Tem a parte motivacional da estética. Então as pessoas estão, é a fase que as pessoas estão ali, não estão se casando, ou estão procurando alguém para casar, então elas têm uma parte motivacional que vai além só da saúde, porque no primeiro momento, usar a saúde como argumento para alguém emagrecer, eu acho muito falho, eu acho muito Uhum. falho, porque as pessoas com câncer de pulmão, elas continuam fumando, É verdade. as pessoas com cirrose, elas bebem até morrer. Não é ficar ali colocando uma faca no pescoço. Ah, você vai morrer porque você tem diabetes. O cara não tá nem aí. Então, nessas pessoas jovens, o que eu uso muito, lógico que eu falo de saúde, sem dúvida tem que falar, tem que ser falado, as pessoas têm que saber. Mas quem que não quer estar se sentindo bem? E qual o preconceito em falar? Poxa, cara, não é nenhum. A gente sabe o quanto o cara, um cara de 35 anos, está bem fisicamente, ele vai ficar mais atrativo para pelo menos para a maioria das mulheres, ou para Aham. a maioria dos homens, se for o caso, Uhum. né? Tem, lógico, pessoas que gostam também de pessoas acima do peso, nada contra, mas a gente sabe que, né? Então, autoestima, e mesmo a autoestima em si, então, Aham. eu trabalho muito em cima da autoestima Muito no legal. primeiro momento, para convencer essa pessoa. O quanto é bom você estar se sentindo bem, você olhar numa foto, cara. É. Eu sou casado, ah, não traio, cara, eu gosto de me olhar e tá bem, cara. Vocês, imagino vocês também, você olha, Uhum. olha o seu físico, olha o seu Uhum. físico. Cara, se você olhar numa foto tá bem, é É, maravilhoso, né? é. Independente se você vai sair com milhões de pessoas Não, ou e não, né? reflete em todos os outros pilares, Com né? Porque certeza, o cara que tá exato. bem, tá com a autoestima alta, ele produz mais, ele trabalha melhor, Sem dúvida, ele sem dúvida. vai ter um relacionamento mais Tudo, ativo, tudo. né? Vai ficar mais feliz, Com vai certeza. impacta em Confiança no tudo, seu Independente. trabalho, na né? forma como você Exato. apresenta, em muitos Impacta Não, em pontos, tudo. né? exato, exato. Legal. Então, acho que como a gente não vê esses exames tão alterados nessas pessoas mais jovens, essas pessoas estão fazendo mais exames, estão vendo que não são tão alterados como se pensava,
Vamos usar da autoestima também, não vejo nenhum problema. Aqui Legal. o médico tradicional, eu vejo, você vai assistir alguns médicos na televisão e eles já falam, porque a obesidade aumenta o risco de diabetes, porque a obesidade aumenta a chance de hipertensão. Cara, tá certinho, isso é verdade. Mas por que Hum, só usar disso, né? Por que só usar Verdade. da doença, né? Por que não Porque usar não também os outros antes, né? argumentos válidos também? Não é nenhum crime a gente falar disso, né? Parece que é uma coisa só muito voltada pro personal trainer na hora do treino dele, né? Na hora do bar ali, ele diz, queria que teu abdômen... É como se eu chegar numa televisão tradicional e falar que, cara, eu quero deixar meu paciente com os abdômen, como meu paciente com o abdômen gomo. Nossa, que absurdo, como ele é fútil. Tá. Ele Tipo, acha que né? todo mundo tem que ser assim, e na verdade Olha, tem tudo por exato. trás Tipo, de cara, autoestima. tipo, qual o problema É, de você, se, né? Beto, e uma coisa interessante, eu tinha, né, a gente começou eu te perguntando o que que você fez de diferente para construir o resultado que você construiu, e você comentou do período de foco que você teve, que eu acredito que isso fez toda a diferença. Você falou de ter visto a oportunidade, né? Então o timing aí foi bom também, você tá aberto, né? E ter tido a iniciativa. Agora, você falou do marketing desde cedo. E marketing basicamente é venda, né? Marketing e venda é quase a mesma coisa. E lá atrás você já tinha essa noção do marketing, de como se vender, e agora você está me falando que na hora que o paciente senta também, você sabe identificar o que vai motivar ele a Sim, se mexer. Porque no final das contas, é o resultado. Né? Como você vai chegar lá? sim, Tem muita gente que, talvez muitos médicos que não consigam vender tanto e tão bem quanto você, porque eles ficam vendendo o que é importante para eles, sim, sem que é a dúvida. saúde, né? Que é envelhecimento. Que Só é o que que é às vezes. bonito ser falado. Só Mas que talvez assim. não toque o paciente a É, nível Exato, dele gerar uma mudança na vida é. dele. exatamente. Muito legal você ter esse tato de entender o que vai motivar a pessoa a fazer o que tem que ser feito, né? E vamos dividir, né? A gente tem vários assuntos para falar Sim, aqui, sim, sim. a gente já entrou em alguns deles, então vamos desenvolver um pouco melhor. Primeira coisa, hormônio, né? Também conhecido como anabolizantes, ou não, desculpa, me corrija, né, se eu estiver errado. Meu personal, ele gosta de chamar de um jeito que eu acho super legal. Ele chama de recursos ergogênicos. É um nome bonito, né? É, Agora, beleza. Existe um preconceito, tem gente que acha que é só coisa de maromba. Quais os benefícios, os malefícios e quando é recomendado? posso até complementar a sua pergunta, porque eu vejo que às vezes vai muito para a linha, né, de academia, de quem treina, anabolizantes. E aí a gente vê uma segunda onda de pessoas falando de longevidade, vou começar a fazer reposição hormonal, tem um certo receio, acha que é bomba anabolizante, aí entende que isso vai melhorar o resultado dos exames dela. Primeiro, se você puder separar, se é que tem uma separação, Sim. e aí Uhum. explicar, né, os É, benefícios, do quanto é Tá. importante É, para diferentes só idades. para definição, até o Dom falou ali, hormônio, a gente tem inúmeros hormônios no organismo, né? Então, são substâncias que têm uma ação muitas vezes em diversos locais do corpo. Então, você vai ter um hormônio da tireoide, que é o mais Legal. famoso, você vai ter o hormônio melatonina, você vai ter os hormônios femininos, o estradiol, a progesterona. Então, a gente tem milhões de hormônios no corpo. Então, os hormônios que você mais ali vocês comentaram são os hormônios chamados de esteroidais. Né? Por que esteroidais? É um nome que até infelizmente ficou, né, mal falado, né? uhum, Ficou com a cara suja, mas na verdade nada mais é do que são hormônios formados a partir do colesterol. Então tá. são hormônios que têm como molécula base o colesterol. Então o estradiol que lhe fez ter aparência feminina, que te fez ter voz aveludada, mamas, quadril, uma bacia maior que o seu quadril, que te dá chance de ser mãe, é um esteroide, então você produz esteroides em grandes quantidades. Quando você não produzir mais esse esteroide chamado estradiol, você entrará na menopausa e a falta dele acarretará osteoporose, aumenta a chance de Alzheimer, de uma doença cardiovascular, de depressão, de obesidade. Então a gente está falando de vários hormônios. A progesterona é outro hormônio também, que é um hormônio esteroidal, que também tem inúmeras funções na fase reprodutiva. Sem progesterona você não consegue ser mãe. Olha, Progesterona, progestação. Então, hormônio produzido na segunda fase do ciclo menstrual, fundamental para a gestação. Para você ter ideia, mulheres que muitas vezes vão em clínicas de fertilidade, elas fazem injeções de progesterona, né? Ou também Hum, tomam pela via oral, ou fazem via intravaginal, e estão, olha, usando um esteroide.
Aham. para, para estarmos aqui, senão não teríamos o dom da reprodução às custas de esteroides. Aham. Né? Outro hormônio esteroide muito famoso, muito usado pela medicina, são os corticoides. Né? Então, a prednisona, que muitos já devem ter usado aí para uma inflamação de garganta, um Olha. diprospan, que todo mundo já usou para uma dor articular, para uma dor mais Tá. crônica, né? Um prednisin, então são hormônios também, esteroides também, né? Tá. E tem os esteroides mais conhecidos como AS, esteroides anabolizantes, que são, né, da linha da testosterona e derivados da testosterona, como a própria dihidrotestosterona. Aham. E aí esses são o que são chamados de, talvez, recursos ergogênicos mais famosos, mas você usar também um hormônio da tireoide para emagrecer, você também está usando um hormônio não esteroidal para um fim ergogênico, para melhorar, porque ergogênico quer dizer melhorar a sua performance. Né? O que Então, é o que ótimo, é né? ótimo, sem dúvida. Então, Uhum. quando você vai usar a melatonina, você está usando um hormônio não esteroidal, um hormônio produzido pela glândula pineal, que é uma glândula cerebral, que ajuda na regulação do relógio biológico. Legal. Então, o que acontece no envelhecimento? Uma deturpação, um desequilíbrio do relógio biológico por conta da diminuição da produção de melatonina. Então, por isso que a melatonina também é famosa no tratamento de envelhecimento, porque ela pode ajudar a equilibrar o sono. Então, não é só, a gente não pode olhar os hormônios, os esteroides como Pôr tudo na mesma caixa, né? colocar na mesma caixa, porque a gente vai ter diversos hormônios que são esteroides, que são usados para vários fins. Uhum. Anticoncepcionais, Hormônios. esteroides, inclusive. Olha que Olha. contradição. Né? As mulheres usam esteroides desde os 15 anos, desde os 14 anos, né? Para bloquear a menstruação. Aí eles falam assim, não, mas hormônios esteroides não podem ser usados para fins estéticos. E para acne? Acne, alguém morre de acne? Não. E queda de cabelo em mulher? A mulher, tá, logicamente que eu não quero que meu paciente fique calva e não defenda a calvície em mulheres, vou fazer de tudo para elas não terem, mas ninguém morre. Então, É estamos usando para estético. um fim estético. Se usa para enxaqueca, se usa para as mais diversas causas, e muitas vezes nem é para fins reprodutivos, o Uhum. uso do anticoncepcional, que são o uso de dois esteroides, Olha. que levam a um desequilíbrio imenso em toda a cadeia hormonal, bloqueando testosterona na mulher, bloqueando um hormônio muito importante que é o DEA, levando muitas mulheres a uma flacidez muito importante, com deficiência de massa muscular e ausência de libido. Pego mulheres que descobrem a libido aos 40 anos de idade, Eu tô porque impressionada ela, Quando ela- também. ela- para ela- de tomar anticoncepção. porque elas começaram a tomar anticoncepcional quando elas foram na primeira vez na ginecologista. Entendi. Sim. Não foi má fé, porque não se sabia disso, tá? Não se Aham. sabia da importância. Os estudos que correlacionam testosterona e libido feminina é de 15 anos para cá. É muito recente, tá? E mesmo assim, algumas sociedades médicas brasileiras não aceitam o uso de testosterona em mulher. Várias sociedades médicas do mundo já aceitam. Então, essas mulheres que usam anticoncepcional, muitas vezes desde a da pré-adolescência, passam a ter uma testosterona indetectável. Uau. Porém, como se achava que a testosterona era aquela coisa de azul e rosinha, a testosterona é do hominho e o estradiol aí é da mulherzinha. Então, Tava tudo bem a então, mulher não ter. então as bulas dos anticoncepcionais, eles se gabavam até de quanto mais bloquear a testosterona, melhor. Entendeu? Quanto mais bloqueio, melhor, porque a mulher não deveria ter testosterona. Nossa. E o homem não deveria ter estradiol. Hoje se sabe que o estradiol no homem previne Alzheimer. Olha. Hoje se sabe que o estradiol no homem bem regulado é importante na libido. Hoje se sabe que o estradiol no homem faz massa óssea. Então, os fisiculturistas que bloqueavam o estradiol porque achavam que era o hormônio da mulher completamente, começaram a pagar um preço. E E os hoje ginecologistas que colocaram meninas. Eu comecei a tomar anticoncepcional com 12 anos por descobrir ovário policístico. E estou impressionada você falando sobre flacidez. possivelmente você ficou com a testosterona bloqueada. E mais um erro, que eu vejo hoje, não sei, lógico, no seu caso a fundo, mas o que eu vi. Um hiperdiagnóstico em síndrome do ovário policístico, porque fazia ultrassom, a mulher não tinha. Uma coisa é síndrome do ovário policístico. Síndrome é um conjunto de sintomas, de sinais e sintomas. A gente tem que preencher critérios para classificar. E um deles pode ser ou não ser a detecção de cistos ovarianos no ultrassom transvaginal. Então, como era uma forma. Da anticoncepcional virou. Vou fazer uma analogia hoje, como tomar Saxenda hoje, né? Aham. A, a, tem um vídeo meu falando sobre a moda dos medicamentos e a gente viu na história quanto que vários medicamentos ficaram na moda, tanto pelos pacientes que querem tomar, não só culpando médicos,
lobby de indústria, médicos também, uma novidade, como muita coisa é moda também. Uhum. Então surgem os anticoncepcionais, com estudos que falavam que previne câncer de ovário, que previne câncer de endométrio. Então, a mulher fazia ultrassom, 15 anos. Era uma mãe preocupada, eu entendo também, porque era uma mãe preocupada com a filha que não queria ter um filho ali, já estava eventualmente começando uma vida sexual. Então, Toma, toma, né? anticoncepcional. Ah, e tem síndrome do ovário policístico. Não, tinha um cisto do ovário, entendeu? E tinha Ah, um pouquinho de acne. Aí já matava a acne porque matava a testosterona. Já prevenia uma queda de cabelo porque matava a testosterona. Uau. Sem testosterona, a mulher também ficava assim, muitas vezes sem libido, depressão, né? Com uma dificuldade imensa em melhorar a forma física. Lógico, todas não, porque o corpo humano é muito complexo, então a gente viu que mulheres, várias, isso, Mas em né, muitas causas. em muitas causaram. É assim, eu tenho casos assim emocionantes de mulheres que descobriram a vida sexual aos 40 anos. Incrível. que Incrível, assim, louco. incrível. Na primeira aplicação de testosterona, elas tiveram um orgasmo. Uau. Uau. Tipo dos 14 aos 40, elas se achavam Betos. assexuadas e mulheres que não, geneticamente não tinham prazer, né? Hoje, se tem essa classe hoje no meio que se também mexem pessoas assexuadas, que seria uma classe de pessoas que tem, e existe, tá? Mas menos do que se, ali todas já ganhavam esse Entendi. apelido, mas não se sabia dessa importante correlação desses hormônios com a parte sexual, né? Então hoje Tá. você vai ter pessoas assexuadas, eu tenho pacientes assim também, que Talvez estão sem independente dos testosterona. níveis hormonais, não, Ah, tá. aí sim, a testosterona já está super alta, está tudo equilibradinho, ela continua. Né? Então, hoje é um dos grandes desafios da Entendi. medicina, existem vários medicamentos saindo no mercado, medicamentos muito bons, alguns só tem no mercado americano, para baixa libido em mulheres. Chama distúrbio hipo, hipo, hipoafetivo, né? Tem um nome específico para baixa libido em mulheres, e que é um grande desafio para os médicos, porque muitos também são contra a testosterona, né? E isso tem um tabu no meio, porque por muito tempo mulheres não falavam tanto em libido Exato. e até era como se fosse algo muito mais do homem. E a mulher, tudo bem, a mulher tem menos vontade mesmo, tá tudo bem. E na verdade, não tá tudo bem. A mulher, é importante que ela tenha uma vida sexual ativa. E até se você puder pontuar um pouco mais sobre os benefícios que a testosterona faz na vida da mulher, porque às vezes ainda existem mulheres com medo ou entendendo que é importante repor a testosterona. Vamos falar um pouquinho antes da história, que é muito Bacana. curioso e vem muito de encontro com o que a gente está falando com o que você falou agora. Se minha mãe, que tem 65 anos, aos 30, falasse que ela quisesse ter relação, como que ela seria chamada? Nossa, Isso estamos falando há 30 anos de atrás, PU, 40. né? Então, uma mulher nos anos 60, nos anos 70, ela tinha que estar em casa, sem desejo. E se ela tivesse falando de sexo, querendo ter sexo, ela não arrumaria nem marido. Verdade. Então, estamos falando em pouquíssimo tempo, né? Então, o descobrimento da sexualidade feminina é muito Muito recente. É recente. muito recente, né? Então, bate muito com essa descoberta. No primeiro momento, eu vou te falar que o anticoncepcional teve até seu valor, porque aí essas mulheres também conseguiam ficar mais recatadas, né? No final E até aí ela ajudou, falou, né? Essa crença da essa crença de que a sociedade. sociedade, que eu tenho que ficar em casa, durão de casa, que vou me submeter ao marido, e veio tudo de encontro, porque era uma mulher que estava ali fazendo deveres de casa, não se cuidando enquanto o homem estava saindo com várias mulheres, né? Verdade. Cheio de testosterona, que ele mesmo produzia, né? E eventualmente até usava. Mas ela não, era em casa cuidando dos filhos. Sem qualquer tipo de empreendedorismo, que nem você. Então, como uma mulher estaria. Uma mulher precisa estar com os hormônios em níveis ótimos para estar aqui, para estar debatendo, para estar. Uma mulher acanhada, com um perfil hormonal totalmente debelado, ela vai estar ali quieta, sem qualquer tipo de ideia, ser Reprimida. reprimida, né? O que já era. Então somou-se tudo, né? Então, num Interessante. primeiro momento, quando vem a revolução sexual, que foi a entrada dos anticoncepcionais, já veio como um ponto positivo, porque eram as mulheres, ok, posso ter relação sem necessariamente ter grávida. Então era a separação, porque até então a gente tinha que relação e filho, né? Como os animais. Era uma coisa que a igreja condenava, né? Você
tinha que ter, o prazer não poderia ser independente da reprodução. Então, quando vem os anticoncepcionais, por isso que a Igreja Católica condenou por muito tempo isso, você desmembra prazer de reprodução. Legal, começou a revolução sexual ali. Fantástico. Porém, o mecanismo, o medicamento que era o anticoncepcional Abaixava a matou a libido. testosterona. Elas, muitas não tiveram isso, não, também não vamos. Muitas se adaptaram, né? Muitas fingiram, né? O que foi conhecido, ficou muito famoso no meio, quando que as mulheres aprenderam a fingir. Será que não tinha, né? Hoje é muito, coincidência ou não, hoje é muito difícil você ter mulheres jovens com queixas sexuais. É muito difícil, né? Hoje é muito difícil. Então, na época você tinha um- a quantidade de mulheres que eu pegava assim, hoje, né, já menos, até por conta de outros médicos também já trabalhando com isso, como ali no meu início de 2012, eu não tinha médicos, eu tinha muitas mulheres chama desejo hipoativo sexual em mulheres. Ah, e agora você já vê até demais, até as mulheres aí, todo mundo, esse, né, aplicativos de relacionamento, né? O contrário do que foi É uma até anos, rebelião, uma, é né? uma, tipo uma revolta, né? As É, mulheres queimando o sutiã, né? E vamos fazer tudo que a gente não fez ali nos anos 60, né? E não necessariamente, e você vê o quanto que quantas hoje nem querem usar anticoncepcionais, porque elas já sabem disso. Então, hum, se o pessoal puxar meu Instagram, e em 2016, 2015, que eu comecei a falar mal de anticoncepcional, porque eu via isso. tá. Não era porque eu estava querendo fazer marketing, porque eu via mulheres totalmente sem libido e totalmente bloqueadas. E eu comecei a fazer post disso, eu sabia que também chamava atenção, mas que também fazia total sentido porque elas melhoravam. Ah, nossa, e era era uma coisa totalmente transformadora você falar que anticoncepcional fazia mal. É Era verdade. totalmente isso. Nossa, na época meu Instagram aumentava de seguidor. Nossa, era médicos vindo da Unicamp falando mal. Era uma briga. Como você ousa falar mal dos anticoncepcionais? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então foi uma grande mudança de paradigma ali. E hoje, a semana passada, eu peguei uma mulher de 20 anos usando Mirena. Os ginecologistas em 2015 contraindicaram, porque o Mirena é um dispositivo intrauterino que tem uma liberação de hormônio local que não faz bloqueio hormonal. Então ele é fantástico, porque ele impede, a mulher não menstrua, a mulher não engravida e ela mantém o seu perfil hormonal adequado, Legal. tá? Hum, Então, aí em 2000, alguns anos atrás, era contraindicado em mulheres que não tinham filhos, mas era uma contraindicação que meio que foi, vamos falar pro outro, que na verdade quando se viu não tinha essa hum, contraindicação. Olha, E hoje, várias meninas estão colocam. usando DIU de Total. cobre e DIU Mirena com 17, com 18, com 19 anos e com seu perfil hormonal maravilhosamente bem e eventualmente até reponto, né? uhum. Então, teve essa mudança, né, dos tempos. Primeiro, as mulheres aí tendo essa revolução sexual com os anticoncepcionais. Depois disso, vem esse bloqueio hormonal que demorou-se muito para descobrir, mas aí vem aí, né, início de 2000, 2010, com essa percepção de quanto os anticoncepcionais não eram tão benéficos quanto se pensava para esses fins. Aí as mulheres também, que queriam estar entrando, porque as mulheres vinham no mercado de trabalho, É, elas começaram a competir com os homens. Os caras tomando testosterona, os caras lá em cima, batendo no peito, ficando saradão. Minha mulherada totalmente bloqueada, pô, já difícil era, já competir, tinha, né? já era difícil porque já tinha, né, um machismo que sempre teve ali, estrutural né, ainda mais anos atrás, né? E as mulheres querendo vir para cima, elas começaram a ver o quanto que esse déficit hormonal estava fazendo mal para elas. Então, hoje você vê que as mulheres não querem mais o anticoncepcional. Tá. Tipo, é impressionante hoje como elas não querem mais usar, né, hormônios femininos para esteroides, né, para bloquear a menstruação e, consequentemente, bloquear a reprodução. Agora, então, em alguns casos, a gente falou de longevidade para a pessoa que está com um déficit hormonal, né? Então, seria um caso onde vai ser recomendado, né? É, em quais outros casos você costuma recomendar essa manutenção de hormônio? E assim, é, em-
Quando que é certo, quando que é errado? Quando se tem a deficiência comprovada, como nessas mulheres com anticoncepcionais, já fica bem, né, mais claro que se deve, como no hipotiroidismo, como numa menopausa, como num homem com uma deficiência comprovada Tá, de testosterona, né, tá. que realmente tem a indicação precisa. A questão é, quando se iniciar, por exemplo, o que é o que mais se fala, a reposição de testosterona no homem, Uhum. né, para fins estéticos, para fins anti-envelhecimento. Que critério que vai usar? Então, muitas vezes, esses homens não têm uma deficiência laboratorial comprovada, tá? Realmente o nível laboratorial é muito contestado porque eles exigem que seja abaixo de 250 de testosterona em duas aferições em momentos diferentes e que ainda tenham sintomas. Isso geralmente vai acontecer por volta dos 70 anos. Nossa. Então esses homens já vão ter uma gama de sintomas, né, ligados ao envelhecimento. E o que eu vejo? Quando eles conseguem, né, ter o nível ou bater esse nível, não, mas o senhor já está muito velho, né? Pra Então, quê? para que você vai usar agora? Né? E Tá. aí, quando um homem de 50 vai usar, que está com 400 de testosterona, mas já tem sintomas, que já tem, você já vê que pô, já está precisando, você tem uma perda de massa muscular, um cara que se dedica, já tem uma queixa sexual, uma fadiga, às vezes já vem tomando outros medicamentos para ereção, para depressão, você fala, poxa, quem sabe uma testosterona não pode ser válida nesse paciente, né? Nesse paciente, historicamente, a gente não poderia usar, mas é o que se fala em otimização hormonal, que a gente acaba usando para melhorar esse paciente, né? Legal. Então isso que é muito discutido, né? Tá. Vai ter sociedades que não aceitam esse tipo de abordagem, né? Aham. E outras que defendem, então. Tá. E para Acredito que quem quando. usa sente a melhora, passa a defender fielmente. É. Assim, como tudo, né? Tem pessoas que se dão muito bem, tem pessoas que não veem tanto resultado, né? Eles Legal. falam que Tá. todo mundo vai também, como todo tratamento médico, tem que nem agora a gente falou do Saxenda, né? Do Saxenda, próprio anticoncepcional, que tinham mulheres que tinham problemas e outras que não têm, assim como o testosterona, vão ter homens que vai mudar a vida completamente. Acabei de atender um Tá. paciente agora que, putz, cara, é outra pessoa, e outros que voltam, cara, não senti muita coisa. Então, Entendi. talvez não vale a pena, às vezes, ter o custo, é todo um processo, né? Tem injeções, tem gastos, né? Então, Tá. é individualizar, né? Beto, em relação a emagrecimento, existem milhares de dietas, né? Várias técnicas para emagrecer. É, na tua opinião, como médico, qual que é o melhor caminho, né? E algumas dicas, né? Talvez de dieta, talvez de alimentação, ou de atividade física para uma pessoa que está buscando perder peso de maneira eficiente e saudável. Eu acho que a gente também, Dom, quando a gente fala em emagrecimento, vamos até pelo nosso público que também está escutando, melhora de forma física, né? Acho que a Perfeito. grande maioria quer melhorar o físico em si. Uhum. Emagrecer não é tão difícil, em termos, entre aspas. Por quê? Porque todo mundo sabe o que fazer. Come frango e salada e sai correndo, né? Eu tenho vários pacientes que fizeram isso. Dá muito E certo, galera. funciona, Dá muito né? certo. Come frango, Sai, salada e sai correndo. sai Bom. correndo, cara. Vira maratonista, sai correndo. Agora, Aham. você quer ficar... E aí, com o conhecimento atual, no nível de conhecimento atual que a mídia nos proporcionou, que a ciência, que toda essa internet, YouTubers, Instagramers e todo mundo chegou num nível de conhecimento que a gente pode ir além disso. Além de nós estarmos, teoricamente, magros, com pouca gordura, estarmos simétricos, que as pessoas também, quando elas querem estar fisicamente, elas querem estar simétricas. O que Legal. se busca num campeonato de fisiculturismo? Simetria corpórea. Então, quando a gente acha alguém bonito na praia, você não fala, nossa, ela deve estar com uma porcentagem de gordura baixa. Você fala, é uma pessoa que está simétrica, né? Na antiguidade, a simetria era uma definição de capacidade. Então, uma mulher com seios grandes, com um quadril alargado, ela era uma boa mãe. Ela seria uma boa mãe. Então, você ali, eles não olhavam para uma mulher desse, nossa, que mulher desejável. Aham, Ela vai aham, ser, nossa, ela é uma potente mãe para aham, meus filhos. Quando ela via você com um tórax, uma circunferência torácica maior que uma circunferência abdominal, Vai com, caçar. com pernas longas, alto, poxa, esse cara vai trazer muito alimento para casa.
esse cara era simétrico e você era simétrica. Hum. E isso, com o tempo, não precisou mais desses atributos para nos prover alimentos. E os atributos viraram, né, como atributos de desejo, né? Tá. E então as pessoas querem, na verdade, ficarem, na grande maioria, lógico, tem pessoas que querem ficar muito fortes, ou mulheres querem ficar, mas a grande maioria dos que me procuram, por exemplo, querem ficar simétricos, ter uma boa massa muscular dentro da sua superfície corporal e ter pouca gordura. O Dom, por exemplo, é um baita exemplo de uma simetria, um shape invejável, né? De uma boa massa muscular, que você vê um corpo equilibrado, né? Uhum. Então, quando a gente fala nisso, realmente é uma soma de coisas, né? Não é só o frango com salada, o carboidrato tem seu valor, a proteína bem equilibrada, então a gente tem que ter uma ingestão proteica ideal, que se fala hoje em 2 gramas por quilo de peso, né? Legal. Pensando no peso pensa no peso ideal, né, que a pessoa e faz o cálculo em cima daquela quantidade de peso. Seria de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso ou 3 gramas por quilo de massa magra Uhum. de proteína ao dia, dividido em 3 a 4 refeições. Também não adianta comer uma vez ao dia tudo, porque você nem vai absorver. Uma pessoa que está com mais excesso de peso, que está com uma gordura abdominal mais avantajada, uma mulher que está com gordura mais alojada nas coxas, no glúteo, o que se mostra muito benéfico é uma dieta mais de baixo carboidrato. Então, que são as dietas low carb, que também já tiveram mais na moda, hoje estão mais fora de moda. Eu sou um grande defensor, porque sou adepto a ela, pessoalmente, e prescrevo para meus pacientes, legal. e sempre vi muito resultado, tá? Uma dieta que nos dá mais liberdade em comer, né, proteínas, de ter uma facilidade maior, né, em estar se alimentando. Porém, como tudo, tem gente que não se adapta, né? Mas então, por isso que aí com o tempo surgem as dietas flexíveis, que hoje estão um pouco mais na moda, que são as dietas que o cara tira, eles contam mais caloria, né? Então, não, você não pode comer, esse hambúrguer está dentro da sua dieta porque ele tem tantas calorias, tá? Porém, esse hambúrguer, cara, ou essa batata frita que caloricamente estaria dentro, Não tem os cara, nutrientes. acho que mais do que isso, gera compulsão. Tipo, você come um bis só. Não. Essa- Queria comer a caixa. a frase mais usada no meio do emagrecimento é: você pode comer de tudo desde que você coma pouco. Ela é linda, né? Ela é linda e você poderia reproduzir ela, fazer um post escrevendo ela e talvez desse um monte de compartilhamento. Eu Não, quero ver não levar. funciona. Então, se comer se tivesse na sua casa, você pode comer um pedacinho de bolo. Não, aí você tá com fome, né? Porque você não Exato. ingeriu os nutrientes, você tá com fome. Você Aí acordou e você já era com um bolo. Você acordou- você um vai pedaço- comer o doce, vai te dar Será que você vai compulsão. conseguir comer só aquilo? Não, E em pessoas, muitas vezes com obesidade, se sabe que elas têm mutações genéticas que as fazem mais compulsivas também. verdade. Então, você expor essas pessoas a esses alimentos, né, que são muito mais palatáveis, né, e para mim não tem nada mais palatável que farinha de trigo e açúcar, Verdade. né, esse pãozinho. Poxa, você come o dia inteiro. Pensa um misto quente. Você come café da manhã, no meio da manhã, um misto quente daquele torradinho, sabe? Você come 3 horas o mesmo que o sanduíche. De manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde, à noite, de madrugada. De tão gostosinho, né? Estou gostoso. Chocolate. Come. Eu adoro chocolate de manhã. Eu adoro mesmo. É que a pessoa acostumou a comer de manhã, mas ela come em qualquer horário, na verdade. Aham, aham. Né? Agora vamos falar ovo. Vamos falar em omelete. Você comeria um omelete de 3 em 3 horas? Comer um salmão de 3 em 3 horas? Uma Acordar um picanha. só, Vamos uma lá, um picanha. alimento que é super demonizado. Torresmo. Não. Nossa, torresmo é quase uma ofensa, né? Se as pessoas pensam em torresmo, elas já engordam só de falar dele. Que você fala para um médico de emagrecimento que ela come torresmo, né? Agora, quem come torresmo às 3 da tarde, trabalhando? É Não. um alimento que, primeiro, que já é usado com medo. Já é usado com Uhum, medo. uhum, O cara já come com culpa, né? Nossa, vou comer um torresmo. uhum, 2, era um lugar de bar que é uma vez a cada 2, 3 semanas. Né? aham. Quem Verdade. tá na casa das pessoas não é o torresmo, não é o salame. É o pãozinho. É um É a pãozinho. granola, lotado de açúcar, é o cereal matinal, né? É o iogurte lotado de açúcar. É isso que tá Aí, porque meu pai. Você tá me olhando por quê? O meu não tem açúcar nem Ah, bom, lactose. então tá. E aí, o cara chega, meu pai vai em bar toda semana.
a barriga dele é de chope. Aí o cara me fala a dieta do cara, o cara come pãozinho o dia inteiro. Fala, pô, deixa ele tomar o chope no sábado. E aí, vamos melhorar essa dieta de segunda a sexta, que já vai ser um baita ganho, senão ele vai morrer cedo. Aí no segundo momento a gente diminui esse Não chopinho vai dele. de uma vez, Não é. né? Pô, são 7 dias da semana. Se o cara tá todo errado, não vai ser um dia, né? Não é o chopp do sábado. Pô, melhora 5, põe um exercício, Legal. né? Melhora uma testosterona ali, que o cara já vai ter um ganho, né? Então, no emagrecimento, a dieta de baixo carboidrato eu acho muito eficiente. Ah, tem outras modalidades de dieta, né? Então, dieta boa é aquela que a pessoa também se adequa, né? Fato. Verdade. Então, eu sou muito flexível quanto a isso. Por isso que hoje até trouxe um nutri mais flexível para minha clínica. A minha nutri antiga era mais para low carb, mas eu ainda, quando eu quero, né, com o paciente passa comigo antes, eu falo, mas o paciente tem que ser low carb, eu vi que ele gosta desse conceito alimentar, eu já falo para ele que vai ser, que quero que seja assim, e ele monta o Uhum. cardápio, né, do jeito que eu falei. Mas é um cara que também está mais aberto a, eventualmente, vai ter, eu vejo que a low carb para mulheres, às vezes, as mulheres têm mais difícil digestão de proteínas, né? Então, o homem tem mais facilidade em comer carne, né? Hum, As mulheres têm mais dificuldade em comer proteína. entendi. Então, você vai pegar as mulheres, você tem que, às vezes, tentar usarem um pouco alimentos um pouco mais palatáveis, né? Que eventualmente vão Entendi. agradar um pouco mais o paladar do que um salmão ou um atum em lata no meio da Tá. tarde. Roberto, agora as dietas, né? Então, assim, são alguns caminhos. É claro que o paciente mais se adapta e faz mais sentido para o objetivo dele, mas muitas vezes imagino que as pessoas chegam para você e você consegue, né, entender qual seria a melhor dieta para esse paciente seguir, mas ela pode estar dentro de um quadro de ansiedade, ela tá compulsiva, então eu acho que entra muito a história do aquilo que você falou, né? Ah, as pessoas sabem o que elas deveriam comer, elas sabem a dieta, mas elas não conseguem. E aí que entra a modulação hormonal também? Entra a modulação hormonal, eventualmente entra um tratamento com remédios, tá? Então, Perfeito. ah, tem paciente que eu chego pro outro e falo, não tem condição nenhuma de você fazer uma dieta muito restritiva. Ele não tá Primeiro, bem. não está bem, né? Então vamos primeiro fazer uma dieta fácil. Não precisamos da bolacha, não precisamos, né, pedir uma pizza à noite, né, galera? Mas vamos lá, comer uma saladinha de fruta de manhã, com um omelete, vamos bater um whey, vamos fazer um arroz feijão no almoço, com uma carne, vamos colocar uma fruta no meio da tarde, uma alimentação mais equilibrada, sem ficar se apegando a calorias, aí coloca, né, às vezes low carb, às vezes você vai jogar o carbo mais próximo ao treino, uma coisa mais estratégica, né? Tá. Assim como às vezes uma dieta mais tipo de fisiculturista, o cara marmita, isso é para um cara que tá bem, né? O cara tem que estar É, disposto para fazer isso, né? O cara tem que sim. É. estar, poxa, para você ali, imagina quando é muito fácil, você não dormiu à noite, você tá cansado. Cara, você vai em qualquer padaria, você quer comer Você quer qualquer comer coisa coisa, cara. Você de tá ali sem, energia alta, né? você tá ali sem Pão serotonina, não tá doce. sem dopamina nenhuma. Você quer ali alguma coisa para te fazer bem. Você nunca vai pensar em fazer uma salada de tomate ali com palmito e um frango grelhado, né? É verdade. Você vai pegar uma coxinha com maionese e uma Coca-Cola. É verdade. Então, se você não estiver bem, você não vai fazer dieta. Então, quando eu percebo que o paciente não está bem, a primeira coisa Legal. é realmente uma dieta bem mais tranquila, né? Então, eu Tá. falo, olha, antes de você emagrecer, eventualmente, são pessoas que até que já vêm de psiquiatras, que me indicam, ou até eu já, né, tenho bastante já experiência com remédios psiquiátricos, às vezes já, né, já vai entrando com alguma coisa também, encaminha para um psiquiatra, entra, faz com a reposição hormonal, também se consegue muito benefício, né? Então, de disposição nem se fala, né? Em sono, em força, né, para o exercício. Uma mulher bloqueada em testosterona, ela vai na academia, não consegue fazer nada, ela fica cansada, quebrada. Então ela começa a conseguir fazer, né, ela, poxa, já o resultado também acaba vindo mais rápido, aquilo é motivante, né? Então ela Verdade. se automotiva. Então, Legal. num primeiro ponto, eu acho importantíssimo tratar essa parte do bem-estar, né, a parte wellness da pessoa, e no segundo momento, né, fazer uma dieta mais restrita, né? Legal. Legal. Quando você falando de dieta restrita, você falou ali, tem as refeições, as calorias e tal, mas não pode ser uma vez só, porque o corpo não absorve tudo. E a gente ouve falando bastante do jejum intermitente. Você gosta desse tipo de. É um tipo de dieta, né? Você gosta, você recomenda? Recomendo. O jejum intermitente não é uma dieta. Tá.
ele está dentro da dieta low carb. Tá. Porque a dieta low carb, ela surgiu da dieta paleolítica. Então, o que, que o homem paleolítico, o homem pré-histórico comia? Muita, muitos animais, né? E Tá. comia uma vez ao dia. Então, era 70% proteína e gordura, ou até 80%. 30% carboidratos, vindo às vezes de vegetais, de umas frutas. As frutas nem eram doces. Falam que até que com o desenvolvimento da tecnologia alimentar, que as frutas ficaram com mais frutose. Então, antes nem tinha frutas doces, mas eles conseguiam algumas fontes, raízes, né, como carboidratos, e comiam uma vez ao dia. E esses homens pré-históricos não acordavam com comida em casa. Então, eles já faziam um jejum intermitente. Eles saíam para caçar em jejum, né? Então, a gente já foi preparado por milhões de anos Aham. para várias atividades em jejum. Ou Então, seja, pode treinar em é, jejum, né? e outro mito, exato, exato. Sem dúvida, se você quer performance, porque esse cara não queria performance também, né? Tá, Se você quer performance, que diferente. aí ok, tava lá atrás, o cara tava querendo sobrevivência, né? Não, quero ficar forte, quero ficar bonito. Quero fazer um treino de perna com uma Precisa intensidade comer. alta. Realmente, carboidrato, vai ser. Não, quero fazer um jejum para fazer um treino em moderada intensidade, ali, caminhada mais rápida, corridinha de leve em jejum. Fantástico para queimar gordura. Fantástico, Legal. fantástico para aumentar o gasto calórico, para manter um ambiente hormonal ligado à queima de gordura, como insulina baixa, como açúcar baixo, utilizando gordura de estoque como fonte de energia. Cara, isso é muito recente, né? Porque você falava assim, o cérebro precisa de açúcar. E eu falei, devo ter falado isso por anos, né, cara? Todo mundo falava isso. E todo mundo, porque você não pode fazer a prova no vestibular, tinha que levar chocolate na prova, porque você tinha que. E por quantos anos o cérebro humano não se usou de gordura, né? Você Verdade. imagina que o desenvolvimento, grande parte do desenvolvimento cerebral veio quando o homem começou a comer a proteína animal. Então, todo o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a parte racional, né? Os animais têm só a parte emocional, eles não têm a parte racional. Isso foi muito ligado ao desenvolvimento quando se insere as proteínas e as gorduras. Então, Que tem o tipo legal. de, que é o ômega 3, por exemplo. Então, o ômega 3, o DHA do ômega 3 foi importantíssimo no desenvolvimento cerebral do ser humano. Ah, Então, quando ele começa a comer esses animais, o cérebro foi acima de todo mundo. E a gente chega né, no que os humanos chegaram em detrimento dos animais, né? Ali a gente era o quê? Era mais um. Mais um animal. Era um cara mais animal. Falando, Uhum. né? aham. No primeiro momento nem foi isso, foi o que os humanos ali conseguem fazer, o que os animais não faziam, é se unir em grupos, né? Então isso foi determinante, né, né, na evolução do ser humano, porque os animais eles não conseguiam fazer grupos com mais de 50. E os homens, os seres humanos começaram a conseguir fazer grupos. Então, quando eles se uniram, eles começaram a matar os animais, que eventualmente os matariam, né? E os animais. E Aham. nessa época eles ainda nem conseguiam, às vezes nem conseguiam comer muitos animais ainda. Mas foi a capacidade de formar grupos que fez o ser humano evoluir. No segundo momento, a obtenção de carne mesmo, que fez o Que cérebro se legal. desenvolvimento. Então, Interessante. e nesses anos, o cérebro era nutrido por corpos cetônicos, que vêm das gorduras. Então, quando Tá. você acorda em jejum, aquele bafo cetônico, aquele hálito cetônico, ele é o quê? Você usando gordura como fonte de energia. Hum, Então, algumas pessoas, quando fazem, né, eu tive no laboratório, eu vi muito isso, às vezes as pessoas estão em jejum, fazem exame de urina. Sai ali, corpo cetônico positivo. Quer dizer o quê? Que você já está com 12 horas já Em liberando jejum. gordura na sua urina. Olha. hum, Então, já está com 12 horas de jejum. Uma mulher magra, até um homem magro, muitas vezes já está usando gordura como fonte de energia. Isso para o cérebro e para o músculo. tá. E se mostrou benéfico. Essa gordura se mostrou fantástica para o neurônio. Para até fazer um negócio que chama ah, nascimento de novos neurônios. Tá. Tá? Para realmente melhorar a capacidade cerebral. Por Tá. isso que a dieta cetogênica ficou muito famosa. A dieta cetogênica era famosa para tratamento de Alzheimer por muito tempo, né? Tá. Então, se viu o benefício desses corpos cetônicos também, né? Então, o jejum intermitente tem seu valor, tanto para esses benefícios metabólicos, sim para o emagrecimento, dentro de um contexto mais. Eu não vejo uma pessoa, por exemplo,
magra, querendo ganhar massa muscular, fazendo jejum. Tá. Então, Tá. estamos em low carb, estamos numa estratégia, né, uma pessoa que está com um nível de açúcar mais alto no sangue, uma insulina mais alta, que está com a gordura abdominal. Então, o jejum vai estar dentro, né, desse contexto. Agora, o Uhum. cara está lá, um magro, tentando aumentar o volume de comida, ainda faz jejum, ele está indo contra, né? Tá. Então, é Vai. tudo, lógico, aí ele ganhou muito peso ou veio gordura junto. Aí ele inverte, pode usar o jejum, mas o jejum é muito benéfico, sim, Dom, Certo. tanto para emagrecimento quanto para outras funções metabólicas. Perfeito. Eu tenho uma pergunta que é até polêmica, né? E você já deve ter respondido ela muitas vezes. Para quem quer emagrecer rápido, além do frango e sair correndo, que é o que a minoria faz, tem muita gente usando as canetinhas, né, de emagrecer. Então, o Saxenda, o Ozempic. Essas canetas, acho que dentro, né, dessa proposta de emagrecer, pode dizer que para alguns pacientes elas funcionam, porque a gente vê muita gente falando que Sim. realmente emagreceu. Mas é pra todo mundo? Até que ponto que realmente pode usar? A galera tá comprando sem receita e querendo emagrecer de maneira rápida, aplica a canetinha e tenta continuar com os mesmos alimentos. Sim. Carol, elas são muito seguras, por isso que elas estão até de venda livre Perfeito. hoje. Não sei até que ponto tem lobby da própria indústria hoje para eventualmente facilitar a venda, mas no geral são muito seguras. Como todos os medicamentos, como a própria testosterona, oxandrolona, como anticoncepcionais, tem gente que aceita melhor que outras, tem gente que tem mais efeito, como Ah, tudo. legal. Então, não é essa panaceia toda. Tem muito paciente meu que não sentiu nada. Aplicou e não sentiu nada. E outros que ficam muito cansados, muito nauseados, que tentam e param em volta e não conseguem usar. E tem Não quem use e conseguem usar. adora. E tem que usar aquela. Então, como tudo. O que eu tô vendo, e eu já, né, como eu disse, eu sempre fui muito ligado ao mundo de emagrecimento. Nos anos ali, quando eu entrei na faculdade em 97, ali se usavam as anfetaminas, né, que eram os anfepramonas, tinha o Dualid, tinha o Unibex, que eram depois elas também eram usadas pelos caminhoneiros para ficarem acordados, Ah, mas elas foram muito usadas também como, como remédios de emagrecimento. E ali foi um boom também. Todas as mulheres usavam, elas todas. Minha tia, eu lembro que também sempre teve problema com obesidade, usava, e ela aparecia de repente, ela parecia esquelética. E aí ela ia nos médicos que passavam todos os medicamentos aí, porque também eram anfetaminas, que aí, né, você comentou da Eu infância, tenho até uma era infância, pergunta. né, só que era anfetamina da época. aham. Né? E olha como é curioso, né? Porque depois essas substâncias foram proibidas, porque aumentavam a chance de doença cardiovascular. Tá. São substituídas pela sibutramina, que são mais ou menos similares. A diferença é que a sibutramina é um pouco menos, estimula menos a adrenalina, é um pouco também a serotonina, então elas são menos intensas, mas também eram substâncias que também se mostraram ruins para doenças cardiovasculares, por isso que hoje o paciente, para usar a sibutramina, tem que até assinar um papel. Tá. Então ela caiu, né? Vocês devem ter escutado de sibutramina, né? Muita Uhum. gente É, usou para emagrecimento, também teve muito. seu boom, como teve as canetas agora. Entendi. E agora estamos no auge dos agonistas de LP1, que é o Saxenda, que é o Ozempic, que agora está vindo o Wegovy. Torço eu para que se encontre uma medicação que seja usada Benéfica. a longo prazo, porque a gente realmente eu vi pacientes que realmente têm um transtorno de compulsão alimentar, que pode ser realmente uma mutação genética, e essas pessoas elas são carentes de ter uma droga que faça efeitos por longos períodos. Então, a esperança é que, assim como na depressão, tem pacientes que usam desde a da infância. Na hipertensão, que são drogas que são de baixo custo, e as pessoas tomando medicamento, diabetes, tem uma gama de remédios que as pessoas tomando corretamente, elas controlam a doença, né? E quem sabe não suja, assim, sabe essas Muito legal. canetas também não sejam eficientes E a muito ponto necessário, porque de não adianta a gente falar que todo mundo vai conseguir simplesmente começar a fazer dieta amanhã e emagrecer. Tem compulsão, as sim, pessoas sim, sofrem. sim, sim, Então, se tiver um remédio seguro que com sim, acompanhamento sim. médico possa ajudar, Sem dúvida. O que se vê aí é o mau uso, né? mau uso. Porque ela deveria ser usada para tirar vícios alimentares, por exemplo. Então, ela ser só usada, porque eu vejo as pessoas usando por conta própria, porque é aquela pessoa que já comia todos esses alimentos que a gente sabe aí, que as pessoas sempre já usam torresmo. Torresmo nem comem no dia a dia, né? Só se comem salgado de posto, É, esses chocolatinho não é nem o torresmo, coitado dele. Ai, tomar chopp. Chopp, o cara toma a maioria. Só não sei, lógico que tem os alcoólatras, o cara que toma todo dia, mas a grande maioria não bebe em grandes volumes É dieta. no dia a dia. A grande maioria bebe ali
uma festinha ou outra, né? Então, esses alimentos que a gente sabe que, bolachinhas, né? E chocolates, doces que as pessoas comem em fast food, que passa depois do trabalho, né? Que acabam engordando as pessoas. E aí, se elas não usarem o Saxenda para fazer uma dieta que as eduque e só simplesmente elas passem a comer menos desses alimentos, quando esses medicamentos criarem tolerância, né, dentro da farmacologia existe esse termo que é tolerância, você ir ficando resistente à medicação. E é muito comum a gente, né, ver isso, a gente viu isso nas anfetaminas, né, e até depois com efeitos colaterais graves, por isso que foram banidas. E eu vejo com a Saxenda, com o Ozempic O também, as corpo se pessoas, o acostuma corpo se também. acostumando e a pessoa está lá usando a dose máxima e, não, e Não vai aqui sentindo está efeito. sendo feito. Não são medicações baratas, Não. né? Então, se ela não usou no primeiro momento para educar o paladar dela, para realmente ela. E quando eu prescrevo, poxa, eu tenho um Nutri lá, eu falo, cara, vamos usar, ok, vamos usar, mas então vamos limpar a sua cozinha, vamos tirar esses alimentos que Legal. eventualmente não simplesmente você pular o almoço e comer um charge. Porque, ok, aí a pessoa come, sei lá, ela acorda, come um pão de queijo de manhã, que ela também enjoada, com café. Aí ela pula o almoço, come uma bolachinha às 3 da tarde e faz um pão integral com cottage à noite. Ela deve bater 500 a 600 calorias. Ela vai emagrecer. Só que, Vai ter alguma coisa educativa nisso? É, não. Depois o rebote Ela vai vir aprendeu, violento. porque o que a gente fala e hoje em não é dieta, saudável, né? a dieta, hoje, a palavra dieta, ela na verdade é organização da alimentação. Olha, Então, se fala hoje também em crononutrição, que é você acostumar o seu organismo, assim como você acostumou ele a dormir e acordar no mesmo horário, a ter eventualmente o exercício também o ideal seria assim no mesmo horário, você também comer nos mesmos horários. Isso vai ser muito bom para a sua resposta insulínica. Tá? Se fala muito em cronobiologia hoje, está cada vez mais em voga esse estudo. Antigamente era só muito estudado em pilotos de avião, por exemplo, que tinham, né, esses fusos malucos. E hoje está se vendo que o quanto que pessoas comuns como a gente também isso acaba tendo impacto. Por exemplo, a luz de altas intensidades nesse horário não é bom para o ser humano. Né? Então, o ideal é que a gente tenha muita intensidade da luz de manhã e menos intensidade à noite, né? Para que você regule esse relógio biológico. Né? Então, a crononutrição vem totalmente de encontro. Então, essa pessoa tem que usar o medicamento para regular, ela tem que ela tem que ter o desconforto em termos de preparar o alimento. As pessoas não se organizam para saber o que. Elas fazem uma agenda para o trabalho delas, elas não sabem o que elas vão fazer amanhã em relação ao trabalho, porque elas não saberem o que elas vão comer. Porque aquela mulher que é tão organizada na empresa dela, gerencia às vezes milhões de pessoas, com tantas responsabilidades, ela não sabe o que ela vai almoçar. Né? verdade. E ela deveria saber, porque é uma coisa, cara, é a saúde dela, e ela não Aham. sabe. É o Né? Ela principal. vai, E ela deixou. e quando aparecer a fome no meio da tarde, cara, lógico, com o Ozempic ali vai ficar fácil para ela. Enquanto ela estiver no período lua de mel, vai passar, porque vai passar a mulher vendendo coxinha, Hum, vai passar a mulher vendendo brigadeiro. Se você tá ali com o Ozempic, não, tô tranquilo, tomo meu cafezinho, Uhum. tomo meu copo d'água, acabou. Vai passando o efeito, e aí? Se você não levou alguma coisa, se você não saiu de casa às 7 da manhã e não colocou lá que seja uma barra de proteína, uma fruta, um wheyzinho, não fez uma coisinha que, né, seja mais adequada para o momento, você vai cair em tentação, é lógico, todo mundo cai. Aham. Né? Quando ah, nós todos aqui fazemos dieta, o Dom vive isso, eu vivo isso, você vive isso, cara, se você não se programar, você cai em tentação, você tem fome, verdade. não tem É, como, não é? é. A gente não é nenhum ser a mais, né? Você passa por cima de todas as vontades. Você vê as pessoas comendo pizza, não tenho vontade nenhuma de comer pizza. Uhum. Sorvete, eu vejo as pessoas, eu passo numa Não, loja de cookies na Cookies. pô, aí fala, se eu não, pudesse, eu isso, comia doce todo dia. exato, tudo é uma guerra diária, É, né? É, é. E realmente vai ser. A gente tem que entender isso como as pessoas também não batalham para ter um cargo numa empresa, mas para serem reconhecidos profissionalmente. Por que não batalhar também para ter um físico que ela tanto almeja? Né? Porque
assim, porque você fala, não vou. Alguém pode falar assim, nossa, o Dom não come nunca um cookie. Nossa, que radicalismo, como ele é radical, Aham. né? Mas por que isso? Porque você optou por querer ter um físico diferente, e logicamente você vai ter que passar por tentações, assim como quando eu falei que quando para eu crescer profissionalmente, eu tive que criar cursos para me abster de convites de festas. Uhum, Isso me fez crescer profissionalmente, né? uhum, E, uhum. e por isso que, por mais que eu ache, né, às vezes o uso de algumas substâncias, né, no meio do fisiculturismo até exageradas, mas o grau de disciplina deles é incrível, cara. É. Os caras, meu, é impressionante. É. E, E são recompensas diferentes, né, cara? E engraçado que eu tive esse insight desde cedo, assim, quando eu comecei a treinar, eu acho que com 18, 19 anos, que aí eu entrei, eu lembro que no meu meio ali, eu era um dos que tinha menos dinheiro, né? Alguns amigos já com carro, tal, com 18 anos, eu fui ter carro com 23. Então, uma das coisas que eu veio na minha cabeça é que eu falei, pô, Zé, eu já não tenho dinheiro. Pelo menos forte eu tenho que ser, né? Pelo sim, menos eu sim. tenho que estar bem fisicamente. E eu entendi como recompensas diferentes. Enquanto uma pessoa tinha ali com mais frequência o prazer de comer um chocolate, de comer uma pizza, de comer uma porcaria e tal, eu tinha o prazer de estar bem comigo. Né, de olhar no espelho, ver que eu estava bem, me sentir bem, ter mais energia. Então, escolhas, né, no final das Fantástico. contas. E, Agora, para a gente ir encerrando também, o Edgar, você coloca aquela foto pra gente? Porque a gente falou de dieta, de alimentação, a gente falou de hormônio, né? Remédio, né? Ozempic e tal. E tem um meio termo aí, né? Que é a suplementação, tá. né? Que não é nem demais, né? Sim, sim. Né? Nem tão Nada que não ajude. natural. Nada que não ajude. E assim, me corrija se eu tiver errado, você que é o especialista. Agora, eu sempre gostei desse mercado de suplementação, tanto que já faz mais de 10 anos que eu estou trabalhando com suplementação. Ah, e recentemente a gente teve a iniciativa de criar uma marca, né, para levar essa facilidade, né, essa suplementação que a gente acredita que impacta positivamente a vida das pessoas, e com preço acessível. Né, que a gente viu que os suplementos de qualidade que a gente via era muito caro. Tá, Né? A gente estava falando agora há pouco de Pura Vida, de Essential, enfim, tá. não é todo mundo que tem dinheiro para isso. Então a gente quis trazer produtos de qualidade com preço acessível e foi quando a gente começou a Denavita. É, na tua visão, você acredita que é importante as pessoas suplementarem? Quando que você recomenda e quais suplementos você mais gosta de utilizar? Eu sou extremamente suspeito para falar sobre isso, né, Dom? Porque na ortomolecular, né, e toda a minha formação, a gente aprende muito na suplementação, né? E realmente eu não vejo, não tem um paciente meu que não faz suplementação. Não Legal. tem, tá? Então, o que é muito bacana é que a gente aprende a individualizar também, porque suplemento tem de monte, né? Uhum. Então, que nem, por exemplo, creatina, fantástico, mas um cara gordo, obeso, muito forte, precisa tomar creatina? Não, né? Não, Tá. né? Curcumina, cara, fantástico, talvez seja bom para todo mundo, mas vamos individualizar um pouco. Uma pessoa que esteja, por exemplo, com marcadores de inflamação alterado. Porque às vezes também tem tanta coisa para elas tomarem, né? Aham. Que se a gente for passar tudo isso aqui tá bom, é bom. Mas, cara, ainda vai ter o whey, ainda vai ter a glutamina. Quando eu vou passar a glutamina para todo mundo, eu passei muito na pandemia, porque as pessoas estavam precisando de mais imunidade, Tá. né? Então, atletas de alta performance, eu vou também recomendar glutamina. Vou recomendar para todo mundo? Tá. Não. Então, cúrcuma uso muito. Então, se fala hoje, por exemplo, na obesidade, inflamação hipotalâmica. Né? Então, é uma região cerebral onde está o centro da saciedade, que ela está inflamada por essa gordura visceral, gerando Uau. células inflamatórias. E aí você tem resistência à insulina, resistência à leptina com inflamação. Isso faz você ter menos saciedade e mais compulsão. Então, a cúrcuma para isso é fantástico. Eu acho que eu tenho isso aí. Fantástico. Quer Fantástico. comprar? Quer comprar? Vou passar o Quero me Pix. consultar e depois eu compro, entendeu? É um processo. Então, a gente usa, na ortomolecular, a gente usa injetável, inclusive.
também, né? Então, e o ideal com o injetável é usar, você manter o nível sérico oral, a pessoa vem tomando o nível oral e dá um Uhum. booster injetável. Aham. E se a pessoa puder, porque às vezes também o paciente não mora próximo, né? Então, aí mantém o oral, né? E ultimamente a gente Aham. escuta falar muito mesmo em inflamação, né? Tanto que eu escuto inflamação, eu já olho, o Dom até fala, Aham. ela é a louca da Aham. inflamação. Porque é realmente, eu acho que uma vez eu fui num médico e ele falou que era visível pra ele olhar os pacientes e ver que o paciente estava inflamado. E eu fiquei um pouco paranoica em relação a Acho isso. que aí Entender que teve um pouco um certo exagero, é, tudo é inflamado, né? E aí cada corrente defende, quando vai defender a sua linha, fala que a corrente contrária gera inflamação. Então, os veganos falam que a entendi. proteína animal gera inflamação, Ah, né? entendi, Entendeu? entendi. Aí aí para vocês terem ideia, a dieta low carb chegou num extremo, tem muitos extremistas, né? Que tem os carnívoros. Os carnívoros, Que só com carne. cara, eles falam que a alface deixa impotente. Olha. Eles não comem brócolis. Eles comem um filé de chorizo de café da manhã. Eles Caraca. comem, tipo, uma picanha às 4 da tarde. É só Ficar forte, linguiça, testosterona, só, libido. cara, zero vegetais. Eles são anti-vegetais, eles brigam. Nos Estados Unidos é Uau. fortíssima essa corrente. Olha, Fortíssima. nem sabia. E- Não, Interessante. chama os carnívoro, carnívoro. Carnívoro. Não Legal. come vegetal. Entendi. E Suplementação. É, no ah, e final aí das que aí tá. contas. Ah, E aí a gente falou o que que você puxou? Você falou de Da inflamação, né? da inflamação. É, Tá, da que os inflamação. carnívoros, que os Isso. carnívoros falam que o trigo inflama, tá. que os vegetais, eventualmente, alguns vegetais vão inflamar e gerar fermentação e Ou alteração de seja, os flora. extremos, Cada né? Ah, um Tudo usa de a repente. inflamação como algo meio subjetivo, que fica tá. meio, né, no ar aí, como algum, né? O que mais gera inflamação, né, de uma forma geral, é gordura visceral, tá? Gordura visceral. Então, uma pessoa que tem a gordura visceral muito visível, ela tem a Tá chance realmente ela inflamado. estar inflamada cronicamente, Tá, aumenta muito, tá? tá. Num segundo momento, tabagismo, alcoolismo, né? Ah, alguém que tem uma alimentação muito desregrada, realmente com muitos alimentos processados, mas não é assim E, todo mundo que vai estar inflamado, tá? Entendi. e você falou, né, de alimentação. Uma das coisas que eu li em algum lugar aí, nessas minhas pesquisas em relação à suplementação, é que a maioria das pessoas já não conseguem, muitas vezes até pela rotina muito corrida e tal, é, comer o que deveria na hora que deveria, né, fazer as refeições da maneira que gostaria às vezes. É, agora, mesmo as que fazem, parece que hoje em dia os alimentos já não são mais tão nutritivos, né, quanto eram 50 anos, 100 anos atrás, né? Então, mesmo a pessoa que tem uma boa dieta, às vezes tem que fazer uma suplementação, né? Sem dúvida. E além disso, Dom, além disso, a gente vai além dessa questão que também é importante. Se você aqui tem a curcumina, né? Uhum, Para ela ter uma dose terapêutica, você teria que comer talvez 1 quilo. Isso aqui está extraído, isso aqui é ela extraída, uhum, tá? uhum. Tem estudos que mostram que a vitamina B6 a 100 miligramas aumenta a serotonina. Para você conseguir 100 miligramas de vitamina B6 com alimento, cara, Tá, você vai ter que comer. Não tem como. Para entendi, algumas substâncias terem poder terapêutico, elas vão entendi. ter que estar aqui em doses altas, Tá, que só uma suplementação vai proporcionar, tá. entendeu? Quando a gente vai ter hipertrofia, tá? Vamos falar uma coisa mais básica. Para você às vezes ter essas 2 gramas por quilo de peso de proteína, tem gente que não vai conseguir comer em forma de carne, porque 100 gramas de carne tem 30 a 25 gramas de proteína. Então o whey entra como um facilitador para bater uma meta proteica, Uhum, né? uhum. Então os suplementos, né, o ácido fólico, que é fantástico também nas questões psiquiátricas, que se mostrou também importante na produção de serotonina e dopamina. Para você vai ter ali, se você comer algumas frutas, uma quantidade mínima, mas para você realmente ter umas 5 miligramas de ácido fólico, você vai precisar suplementar. 5-hidroxitriptofano que tem na banana, que produz serotonina. A gente usa de 200 a 400 miligramas de 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP, que é um precursor de serotonina.
você teria que comer talvez umas 30 bananas para ter isso, né, de uma vez. Aí talvez você ia ficar obeso e ia ficar tão triste que não ia servir para nada. De tanta banana, você ia ficar irritado que você ia passar mal de tanta banana que você ia comer. Então a suplementação vai muito para isso, para você conseguir tirar aquele nutriente tão importante numa dose mais alta que tem um valor terapêutico, tá? Uhum. Legal, legal. Então, um recado rápido aqui, Merchan, né, para quem quiser ter mais energia, né, ficar mais saudável, às vezes quer um auxílio para perder peso, ou você quer dormir melhor, ou você está com alguma questão estética, cabelo, pele, unha, porque está faltando alguma vitamina para você. E você quiser suplementar, Denavita é uma excelente opção, é um parceiro nosso. Pode procurar a gente tem perfil lá no Instagram para você conhecer um pouco mais. E se quiser também, inclusive, comprar, tem o QR Code aqui, tá? Puxa o celular, dá uma olhada, a gente está com promoção lá, tenho certeza que você vai encontrar aqui suplementos de qualidade num preço acessível. Show? E para fechar, né, eu acho que aliás, antes até de você deixar suas redes, né, para o pessoal poder te encontrar, quem quiser passar com você, né, conhecer mais do seu trabalho, se você quiser deixar uma mensagem, né, de orientação barra incentivo, né, para quem às vezes sente que está com pouca energia, né, ou não está satisfeito com o corpo, às vezes acha que não consegue perder peso, né, o que você pode deixar de mensagem? São tantas coisas. Bom, acho que o mais importante, antes de qualquer mudança de estilo de vida, né, de você buscar um tratamento de emagrecimento, é você mudar sua cabeça, né? Você ah, sair de ambientes que eventualmente não te agreguem, né? Uhum, Assim como eu saí de ambientes na época que não estavam favorecendo eu a me profissionalizar mais. Então, essas pessoas que querem mudar o estilo de vida, elas não vão continuar, poder continuar indo a bares, baladas, porque isso não vai agregar. Elas vão ter que mudar de amigos. E uhum, isso não é nenhum problema, porque em tratamentos de alcoolismo, em tratamentos de drogas, as pessoas se recluem em lugares. E por que não ver a obesidade, que é uma doença que mata, também não pode ser vista dessa forma? Por que ser tão permissivo com a obesidade e não tratar também desta forma? uhum. Por que não? Pode um pouquinho, pode uma cervejinha. Pode uma cervejinha para um alcoólatra? Não Não pode. pode. O cara que usa cocaína, pode? Não. Só um pouquinho? Não pode. Ah, só uma cervejinha de manhã, tranquilo, né? Só um pedacinho ali. Então, essas pessoas que eventualmente têm transtornos alimentares, elas também têm que se entender que elas vão ter que fazer diferente. Se elas querem melhorar a autoestima ou também se livrar de doenças ali que estão atrapalhando, doenças articulares, elas vão ter que também mudar e falar, cara, não dá para mim isso, né? São opções. Hum, Para tudo são opções, né? Trabalho, vida profissional, vida familiar, né? Às vezes você vai ter que fazer um curso lá fora, você vai ter que, não vou conseguir ver minha família, mas vai fazer parte, né? Então, na questão do peso, é a mesma coisa, né? Então, acho que é isso aí. As pessoas pararem de ser permissivas em relação à saúde delas, né? legal, boa. Incrível. E onde que o pessoal pode te encontrar? Minha rede social acho que é o canal mais fácil. E no meu Qual, blog qual que é a rede é social? arroba Dr. Roberto Franco do Amaral, é meu Instagram. Lá tem acesso ao meu blog, Tá, que é www.robertofrancodoamaral.com.br/blog, meu nome, /blog. Lá tem todos os outros acessos, bem tranquilo. show. A gente deixa, né, o link na descrição pra galera conhecer também. Queremos te Legal, agradecer legal. Eu que demais agradeço, eu pela que agradeço. entrega. Obrigado Foi um pela prazerzaço, presença, prazerzaço. pela Adorei, disponibilidade. adorei. Pessoal aí de casa, espero que tenha ajudado, espero que tenha feito sentido. E esse foi Roberto Franco do Amaral. Aê! Aí.